Olá você, eu sou o Carlos Valentim, começando mais um programa Dicas Tributárias. Então você terminou sua declaração de imposto de renda, enviou para o fisco. Se você tem restituição, cria aquela expectativa dos lotes da Receita quando começarem a ser divulgados. Se você não tem restituição, você também fica tranquilo em relação a isso, mas um belo dia você recebe uma notificação da Receita de que existe inconsistência nos dados por você informado. O nome disso é malha fiscal ou malha fina. E esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Para começar, vamos falar um pouco o que é essa malha fiscal ou malha fina. Ela não é resultante do trabalho de mãos humanas. Na medida do tempo, que o tempo foi passando, a Receita foi se aparelhando cada vez mais, adquirindo computadores fantásticos que têm capacidade de processar milhões de dados por segundo, e ao mesmo tempo ela foi criando uma série de obrigações acessórias que acabam gerando informações financeiras sobre a nossa vida para eles. Por exemplo, todo mundo conhece o informe de rendimento anual, que o seu empregador manda para você, dizendo quanto é que você recebeu de salários, de gratificações, de férias, de 13º, qual foi o montante de imposto de renda retido. Essa informação vai para a Receita também. Mas não para por aí. As companhias imobiliárias e os cartórios, por exemplo, eles são obrigados também a informar para o fisco todas as transações imobiliárias que foram feitas e foram registradas por ele. Isso inclui valores do que aconteceu, e também se você tem um imóvel alugado e é administrado por uma imobiliária, essa imobiliária também tem que avisar o fisco qual foi o valor do aluguel recebido por você. Tem uma outra também que eu acho que essa é a maior de todas, chamada e-financeira. Essa e-financeira obriga que bancos, corretora de seguros e administradora de cartões de crédito envie para a Receita Federal a cada 6 meses o montante acumulado de transações feitas por CPF e CNPJ que sejam superiores a R$ 2.000. Por que as seguradoras estão no meio dessa história toda? Afinal, elas não são uma instituição financeira, mas elas têm produtos financeiros. Por exemplo, os planos de previdência privada, tipo BGBL, os seguros de vida com cláusula de sobrevivência, que é o VGBL, são produtos que, embora comercializados por bancos, eles são administrados por seguradoras, e é a seguradora que paga esses rendimentos. Então, já houve caso no passado de pessoas criarem um planejamento tributário com base no PGBL, por exemplo, e receber a parte do PGBL somente até ao limite que dava a retenção de imposto de renda. Assim, se não tinha retenção de imposto de renda, a seguradora não estava obrigada a informar, mas isso acabou. Hoje, qualquer valor deve ser informado. Então, a Receita tem uma série de informações, e essas informações são jogadas dentro do sistema e é feito um confronto dos valores que você declarou. Então, se surge alguma inconsistência, a Receita Federal vem atrás de você. Tem uma outra coisa também que faz gerar uma malha, mas isso é uma informação que a Receita não fala para ninguém, que é o limite de despesas médicas que você pode abater na sua declaração. Todo ano tem um valor de corte, a gente nunca sabe qual é esse valor de corte, mas quando você excede a esse valor de corte, você automaticamente cai na malha fina. E aí é um negócio que eu acho muito injusto. Por quê? Porque eu acho que a Receita Federal deveria ir atrás daquele cara lá que eu disse que paguei para ele. Ver se ele declarou a mesma renda que eu declarei para ele. E se não declarou, cobrar dele, mas não, a Receita Federal vem em cima da gente. E aí o que você tem que fazer? Você tem que comprovar que você fez aquela consulta e que você pagou. Eu já vi casos do fiscal querer ver o comprovante de pagamento. E se eu paguei em dinheiro, como é que eu faço para comprovar? Então, assim, é uma situação bastante complicada. Então, se isso acontecer com você, o que você tem que fazer? Bom, quando você recebe a tal da comunicação de que há divergência na sua declaração, a Receita normalmente fala o que é. Ela fala, você deixou de incluir rendimentos, ou os rendimentos que você informaram não bate com aquilo que a gente recebeu dos outros, ou você teve aí um valor, você precisa comprovar despesas médicas, enfim. Então, é o momento de você olhar para a sua declaração e ver assim, de fato, eu esqueci de colocar um determinado rendimento.
Quando a questão é rendimentos, normalmente a Receita tem razão. Normalmente a gente esqueceu alguma coisa. Normalmente alguém informou algum tipo de rendimento e nós esquecemos de colocar lá. Isso já aconteceu comigo, até falei isso aqui outro dia, quando, por exemplo, um rendimento de um dependente meu, que eu coloquei como dependente, mas não me liguei que ele tinha recebido um rendimento e não coloquei o rendimento dele. Então, quando for questão de rendimento, você dá uma olhada porque normalmente a Receita Federal tem razão, e aí o que você deve fazer? Você deve retificar a sua declaração, porque a declaração, quer dizer, a notificação de malha fina não gera nenhum tipo de cobrança, nada disso, porque a Receita só está apurando esses fatos. Então, se você tem lá alguma coisa para consertar, você retifica a sua declaração e fica tudo certo. Agora, se não tem nada para retificar, está tudo certo na sua declaração, houve erro da fonte pagadora, isso também pode acontecer, o que você tem que fazer? Você pode entrar, antes não tinha essa função, agora tem essa função dentro do ICAC, que você antecipar a verificação de malha diretamente dentro do ICAC, que é o Serviço Digital da Receita Federal, para ajudar o contribuinte. Mas o que acontece com isso é que você, quando faz tudo isso, aí você fica aí na dependência da Receita Federal. Quando é que ela vai processar tudo isso? Que aí já não é mais um sistema de dados que vai processar toda a informação. Aí são mãos humanas. Aí são os funcionários da Receita Federal que vão avaliar tudo aquilo que você mandou. E aí você não tem um tempo de resposta. Quando você tem restituição, então, isso demora mais ainda. Quando você tem imposto a pagar, isso aí pode ser um pouco mais rápido. Mas, antigamente também, a Receita abria oportunidades para você entrar no sistema e agendar uma visita à Receita Federal para apresentar a documentação. Hoje, dificilmente você consegue encontrar algum centro de atendimento ao contribuinte, chamados CACs, que tenha vaga disponível para você ir lá fazer verificação de malha. Então, o conselho que eu dou para você é, depois que terminou a sua declaração, dá uma checada. Dá uma checada nela, olha para a sua própria vida financeira, sabendo que toda a informação financeira que você, toda a transação financeira que você fez via conta corrente, já está nos computadores do fisco. Dá uma olhada para isso, vê se você não esqueceu absolutamente nada, e tudo bem, aí você manda. Mas se mesmo assim você cair na malha fina, então você também é o momento de dar uma olhada no que aconteceu e fazer o acerto por você mesmo. Ou se não tiver nenhum acerto a fazer, você simplesmente esperar a notificação da Receita Federal para se defender. Bom, esse foi o papo de hoje, semana começando. Desejo que você tenha uma semana bastante produtiva nos seus negócios e vamos que vamos. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar ou se vocês tiverem alguma sugestão de assunto que gostaria que eu tratasse aqui, é só colocar embaixo nos comentários ou entrar em contato comigo através dos dados de contato que segue logo após esse vídeo. Valeu? Um abraço, boa semana, tchau!